ao desequilíbrio. É o que está contido dentro de nós. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Um reflete sobre o outro. Então as dificuldades que nós temos hoje são criações nossas. Criações nossas devido a essa dificuldade de nós nos ajustarmos em processos, em caminhos, em ideias, reflexões que nos conduzam a uma vida melhor. Por isso que os Espíritos nos dizem que se nós soubéssemos o quanto de recursos nós temos dentro de nós mudaríamos a nossa vida. Nós não atingimos hoje processos de melhoria porque nós ainda somos tímidos em aplicar o bem que já está contido dentro de cada um de nós. Então nós, hoje, devemos entender o aspecto religioso, o aspecto científico, não como um separado do outro, mas unido para que nós possamos assistir, ou melhor, angariarmos a nossa própria felicidade. É essa a ideia de Deus. É essa a ideia de Jesus. Não existe dentro do conceito de Deus divisão. Não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe no conceito de Deus nem mais sábio, nem mais bonito, nem mais feio. Todos nós somos iguais, com princípios iguais. Não é falar assim, esse aqui não está louco falando que todos somos iguais. Tem gente que sabe um monte de coisa, ele sabe hoje, você soube ontem, do princípio das reencarnações, nós precisamos aprender. O que você não tem hoje, você terá amanhã. Mas ele tem casa, tem isso, aquilo, outro. Tem hoje. Você já pode ter tido ontem ou terá amanhã. Porque Deus tem como princípio a justiça, e a justiça de Deus ela é imutável. Tudo dentro da vida está regido por leis. Lei, causa e efeito. Causa e efeito. Entre a causa e o efeito tem o tempo. O tempo para que nós amadureçamos, para que nós possamos compreender que o efeito que hoje nós estamos expiando, nós geramos lá atrás ou agora por mau comportamento, por desajuste das ideias, por incompreensão. Como é que Deus vai ver isto? Quer dizer que se eu fiz alguma coisa equivocada hoje, Deus vai me punir? Não. Deus vai ver a intenção de cada fato. Ele não vê o fato em si, ele vê antes. Por que foi gerado? Como foi gerado? Por isso que dentro das leis de Deus há sempre misericórdia. Nós vamos estar sempre trabalhados dentro de um conjunto de leis, onde Deus vai nos agregar, e Jesus fala isso, queria agregar os meus filhos como a galinha faz com os pintinhos, queria todos nós debaixo de suas asas. Nós não entramos sob as asas de Jesus porque muitas vezes nós não permitimos. Nós não permitimos este agasalho, porque somos nós a quem negamos, dentro desse aspecto que Ele nos coloca, estarmos próximos de Jesus. Não é? Se hoje nós temos algumas facilidades, é porque dentro desse processo de vidas e entre vidas, nós vimos melhorando, mas nós chegamos no ápice. Hoje, todos nós que estamos aqui dentro dessa sala, nós chegamos no ápice. E que ápice é esse, seu Eros? Nós estamos sendo confrontados e esclarecidos abertamente sobre todas as coisas. Hoje nós podemos dizer que nós não temos desconhecimento das realidades da vida. Na realidade, hoje nós estamos dentro de um processo em que nunca no mundo houve tantas possibilidades como atualmente. Mesmo que nós vejamos no mundo repleto de dificuldades, mas nunca no mundo esteve tão aberto e com tantas possibilidades de crescimento, de melhoria, de autocura como hoje. Hoje nós temos
medicamentos, nós temos conceitos, reflexões, terapias dadas às mãos cheias. Porém, boa parte de nós não deseja fazer usufruto desse processo. Por que o Edson diz isso? Porque boa parte de nós ainda está permitindo-se não fazer os esforços na direção da autoconquista. E sem autoconquista nós não vamos conseguir. Por que nós não vamos conseguir? Porque nós não estamos dispostos a fazer o autotrabalho, o trabalho de trazer os conceitos de Jesus daqui de fora para dentro. E deixarmos esses conceitos externarmos, esses princípios externarmos. Os Espíritos nos revelam que muitas vezes, nas nossas reuniões, eles se debruçam em torno de nós. Debruçam mesmo. Vasculham-nos do último fio de cabelo até dedão do pé. Como se fosse fazer em nós um escaneamento. E eles sabem das nossas necessidades, debruçam-se muitas vezes ao nosso lado, tentam incutir em nós as energias, os processos para que nós possamos nos curar, mas nós não conseguimos absorver. E aí, pensando nisso, nós questionamos: Senhor, por que a gente não consegue ser bem tratado, curado verdadeiramente dentro das nossas reuniões de estudo do Evangelho? E os Espíritos nos respondem dizendo o seguinte: muitas vezes nós estamos fechados, mas nós estamos fechados de dentro para fora. E quando eu fiz esse questionamento, eu fiquei até um pouco preocupado, porque quando eu pergunto alguma coisa para a espiritualidade, passa algum tempo e logo vem a resposta. E eu tinha feito essa resposta e logo alguns dias depois eu tinha que fazer uma palestra numa casa espírita que porte médio não quer dizer, ela deve ter lá uns 200 ou 300 assistidos nas reuniões. Quando eu me sentei para fazer as minhas preces de ligação com a espiritualidade, para que nós pudéssemos nos preparar espiritualmente para expressar aquilo que nós vínhamos como propósito para a reunião da noite, formou-se na nossa mente um quadro muito peculiar. Nós ficamos olhando o quadro e ficamos meio confusos e questionamos novamente a espiritualidade. Poderia nos explicar o que representa esse quadro? E a primeira pergunta feita, nada de resposta. E novamente o quadro. A segunda pergunta: poderia nos explicar qual o quadro e o que desejais que nós reflitamos diante desse quadro? Novamente não veio a resposta. Eu abri os olhos, a prece terminou, eu abri os olhos, a preparação, e o quadro que eu vi diante da minha mente foi o seguinte: era Jesus batendo numa porta. Todos nós já vimos esse quadro, um quadro muito divulgado. Era Jesus batendo numa porta, do lado de fora. Esse quadro é peculiar porque a porta não tem maçaneta do lado de fora. Eu fiquei olhando aquilo, falei, mas esse quadro é aquele quadro que o coração... Ah, é verdade. Esse quadro é o quadro que representa o nosso coração. O nosso coração só abre de dentro para fora. E o quadro que está representado, Jesus batendo sem maçaneta, é Jesus tentando entrar onde? No nosso coração. Aí eu olhei para o lado assim, fiquei procurando o Espírito benfeitor, o mentor que nos mostrou o quadro, e olhávamos, procurávamos de um lado, procurávamos do outro, e nada de percebermos a presença do amigo. Até o momento que eu olhei para ele e mentalmente questionei novamente: o senhor está querendo que eu fale para eles que é esse quadro aí, né? Que o senhor não quer que eu explique isso para eles.
É isso mesmo. Meu Deus. Mas esse é o meu coração, não é o deles. É o deles, pode falar. Eu falei, mas eu não posso, é uma assembleia. Pode dizer-nos o que nós estamos falando. O Senhor está aí para representar a inspiração divina. A inspiração que ele veio é esta. Então, o Senhor, por gentileza, né? Esse por gentileza eu estou sendo maneiro, né? Porque eu estou, assim, diminuindo a voz e a intensidade do mentor. O Senhor, por gentileza, diga-lhes. Eu falei, nossa, tá bom. Mas a sua assessoria não está errada, não? Sei que o senhor é bem assessorado, mas a sua assessoria, porventura, está errada em relação aos irmãos? Tá? Não, senhor. Esse é um quadro peculiar nas casas espíritas. Eu falei, meu Deus, mas como? Ora, muitas vezes nós estamos nas casas espíritas e nós nem oramos. Nós chegamos dentro da casa espírita e não fazemos uma prece, rogando ao Senhor que nos assista, rogando ao Senhor que nos ajude. Nem paramos para refletir por alguns instantes, porque nós temos dificuldade, vós tem dificuldade de fazer silêncio interior. Horas, como é que nós vamos refletir? E quando ele falou refletir, o quadro que nos projeta é o da mente, a nossa mente reflete. Nossa mente reflete o quê? Os pensamentos de Deus. Não pode ser de outra forma. Deus está dentro de nós. Eu só vou conseguir ouvir Deus que está dentro de mim se eu parar e fazer silêncio interior. E muitas vezes eu estou resmungando, fazendo aquele processo de reclamação dentro de mim. Estou reclamando da minha mulher, do meu filho. Estou reclamando das minhas dificuldades. Menos me abrindo para que eu possa receber aquilo que eu vim buscar na reunião. Falei, nossa Senhora. E agora? Como é que eu vou? Diga. O Senhor está aí. Vai dizer isso. Eu falei, mas será que eu não me comporto desta forma? Muitas vezes o Senhor se comporta, mas o Senhor tem tentado fazer algumas coisas. Não está bom ainda, o Senhor tem muito suador ainda na camisa, mas é princípio de reflexão para todos nós. Por quê? Nós vimos as casas espíritas, vamos a qualquer reunião que seja, e nós pulamos de galho em galho, dependendo da situação que nós tivermos, nós vamos em todos os lugares que possam nos ajudar. Porém, a ajuda maior está dentro de nós. Quando você abre o coração, quando você busca, quando você permite que as reflexões dos ensinamentos de Jesus sejam conduzidos dentro de você. Você muda o mar de dentro de si mesmo. E quando eles falaram mar, enquanto nós estamos falando mar, nós vamos lembrar Jesus andando sobre as águas. E os apóstolos dentro de um barquinho, desesperados. Os apóstolos estavam gritando, Senhor, 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 nós vamos sossobrar, nós vamos morrer, Senhor. E Jesus, olha, acalmai-vos. E imediatamente ele repreende o mar. Mar, acalma-te. Vento, acerena-te. O mar, as águas, são representação do nosso íntimo. Muitas vezes nós sentamos na cadeira e os passistas, quem o diga, vai aplicar o passe, o coração da pessoa está assim, parece uma escola de samba, não é? E aí quando você passa no movimento longitudinal, no centro cardíaco, o centro cardíaco está carregado de energia desse. Energia que ele carregou durante a semana toda, os sentimentos nocivos, que muitas vezes estão dificultando o ritmo do cardíaco dele. O coração é uma bomba perfeita. É ele quem distribui por todo o nosso corpo físico o fluxo sanguíneo. Ele trabalha com uma perfeição que nos traduz a troca gasosa que vai se fazer lá nos pulmões. Então, quando o cara está com o coração ele também não está respirando direito, está respirando cachorrinho. Quando ele está assim, o cérebro não está oxigenado. Muitas vezes ele está com pressão nessa parte aqui ou pressão nessa parte aqui. Isso quando já não está com dor na nuca, porque a pressão já oscilou. Aí, quando a pressão oscila, a parte que dói é da nuca. Por quê? Por falta de reflexão. Pacifica, acelera-te. Vento, acalma-te. Mar, acelera-te. O hoje, eu só posso viver hoje.
O amanhã eu não sei o que é. Amanhã eu vou pensar no amanhã. Eu devo pensar no hoje, no presente, extrair do presente o maior. Muitos de nós, muitas vezes ainda acham engraçado isso, não digo em relação à nossa fala, mas em relação aos processos. Nós vemos que muitos irmãos nossos vêm à casa espírita e a pessoa chega, hoje é a filha do passe. Vai para a filha do passe. Que hora que eu passe? 7h30. Já olha por aí. Que hora que termina? 15 para as 8. Deu 15 para as 8? Bora. E aí nós ficamos pensando assim. Ele veio, recebeu a energia, foi embora. Não deu nem tempo para a energia sedimentar no campo físico. Porque a energia vem no campo perispiritual, depois ela reflete no físico, para dar aquele processo de tranquilidade. Foi embora. Não ouviu o Evangelho, que é o Evangelho que vai fazer com que as nossas ideias se mudem. Porque o princípio é inteligente, então começa na inteligência, para que a energia seja gravitada, organizada em nós, ela tem que começar aqui. Se eu não tenho ideias novas, como é que eu mudo? Não mudo. Tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É assim que nós vamos ser. O que vai mudar em nós é o Evangelho, é a vivência. A casa espírita é lugar de estudo, de reflexão, de libertação. Olha, nós estamos falando de Consolador. E quando nós estamos falando de Consolador, é porque o Consolador vem para nos esclarecer as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, a terapêutica verdadeira é o próprio Evangelho em si, que vai nos esclarecer em relação às dificuldades que nós carregamos. Se não houver lastro entre o Evangelho em nós e as mudanças, não vai haver mudança. Não vai haver dentro de qualquer processo nosso melhoria em hipótese nenhuma. Você vai continuar tratando, você vai continuar fazendo passos, você vai continuar na desobsessão, você vai continuar tendo palpitações e um coração apassível, e as dificuldades. Por quê? Não houve mudança naquele que é o centro das coisas. Quem que é o centro das coisas? Eu. O meu? Eu. Aí vamos tirar todos os aspectos religiosos de lado. Vamos lá nos terapeutas. Boa parte das pessoas hoje, de nós, tem sido indicado o psiquiatra ou o psicólogo. São 3 pontas: analista, psicólogo e psiquiatra. Já perguntaram por quê? Já perguntaram por quê? Por que eles mandam a gente para o psicólogo? Por que mandam para o psiquiatra? Antigamente mandavam para o psiquiatra e falavam: eu não vou não, porque eu não sou louco. Eu não sou louco, a gente ficava com medo. Hoje a gente já não fica mais. Hoje a gente já sabe que tem que ir para o psiquiatra porque ele pode dar um receituário para nós. Mas por que é que nós estamos indo tanto ao psiquiatra? Por que nós estamos indo tanto ao psicólogo? Se nós pedimos liberdade, e a liberdade nos foi dada, nós encontramos o caminho da liberdade, delimitamos o farol Jesus ficou de lado, por que nós estamos tanto no psiquiatra? Hoje o cara que ganha mais dinheiro é psiquiatra. Não é? E eu tenho visto também, tenho tido contato com alguns companheiros, terapeuta. Estou até pensando em fazer um curso de terapeuta, que é para ver se eu ganho um dinheirinho. Estou sempre duro, né? Vou ver se eu ganho um dinheirinho como terapeuta. Por quê? O terapeuta, o psicólogo, vai falar para nós o óbvio. Muda. Se você não mudar, vai ter problema. E o Silvio fez uma palestra outro dia que eu morri de rir. Ele falou o seguinte: ele pegou, imaginou, falou assim na frente: aqui é um porco, né? É um porco. E o porco não canta. Porco canta? Porco canta? Porco não canta. Papagaio canta, maritaca canta, maritaca canta. Essa, né? Certa forma, eles não vêm os cantores, né?
E o Silvio falou que a gente fica assim. Canta, porco! Canta, porco! E porco não canta. Canta, porco! Canta, porco! A gente passa uma encarnação tentando fazer o porco cantar. Porco não canta. Entende o que eu quero dizer? O remédio está aqui, dentro de nós. Nós estamos tentando fazer o porco cantar. Esquecendo que o remédio está dentro. Vocês mesmos disseram. Deus está onde? Se Deus está dentro de nós, tudo que é bom está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Não pode estar fora. E nós estamos querendo limitar o Senhor do universo para o simples ser humano, falível. Nós estamos falando do Criador do universo, desconhecido para nós. O telescópio Hubble filmou milhares e milhares de galáxias, constelações, processos gigantescos, onde astros e mais astros, muito maiores do que o nosso, gravitam no universo. Uma ideia rudimentar que nós podemos ter de dizer do Senhor da vida é a seguinte: o nosso Sol está aqui, a nossa Terra está a uma certa distância. Um pouquinho para cá, ela queimaria. Um pouquinho para lá, ela se transformaria em gelo e a vida não seria propícia no nosso mundo. Quem pensou isso? O nosso coração é uma bomba que fluxa o sangue, movimenta todo o sangue do nosso corpo numa pressão equilibrada, com ordem, com um processo de, nós podemos dizer, de respeito. Assim podemos dizer, respeito, porque o coração respeita o fluxo sanguíneo para que nós tenhamos uma pressão adequada para que nós possamos viver. O pulmão nosso, você não precisa pensar para ele trocar de oxigênio para gás carbônico. Os nossos rins filtram todo o nosso corpo. Não vamos falar do cérebro, porque o cérebro, diante de algumas coisas, ele é um milagre. A vida é um milagre. E não foi causa nossa, nós não criamos nada. Pelo contrário, nós dizemos que a vida é um acaso. Desrespeitando a inteligência que nós sentimos e percebemos por trás de todas as coisas. E ainda nós somos capazes de dizer muitas vezes, isso é incompreensível, que o Senhor de todas as coisas faz acepção de pessoas. Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, como se Deus tivesse os nossos próprios preconceitos, os conceitos equivocados que nós carregamos na vida. O ensinamento do Mestre que veio ter conosco, o anjo que desceu das esferas mais graduadas para ter conosco, numa terra pequenininha, uma terra ainda cheia de percalços, levou 1000 anos só para compactar a energia dele para caber no corpo. E nós pegamos qualquer individualidade e colocamos igual com ele, igual com Deus, classificamos Satanás, demônios, não é? Valorizamos tudo que é ruim do lado de fora, esquecemos de Deus que está dentro de nós. Como que nós podemos fazer isso? Como nós podemos querer liberdade? Como nós podemos querer uma liberdade que dentro de um conceito nós ainda não amadurecemos? Isso não vou dizer que tudo que falam para nós acreditamos. Se alguém fala que você é feio, você vive 1 ano de psicólogo. É, 1 ano de psicólogo. Você vai lá no ano de psicólogo. Se fala que você tem uma orelhinha torta, nossa senhora, tem uma orelhinha torta? É verdade? Oh, Jesus, vamos fazer uma plástica. E hoje se faz plástica para qualquer coisa. Hoje em dia você vê umas pessoas que ela nem movimenta a boca, né? Botox. Só a parte de baixo. Conceitos equivocados. A verdadeira fonte da juventude está dentro. Reflexão, mente,
serenidade. Porque não você pôr o botox do lado de fora e por dentro você está no processo de envelhecimento precoce. Porque nós envelhecemos precocemente. Quando eu não me cuido por dentro, há um envelhecimento precoce. Tem gente que tem 40 anos e ela está com 60. Verdade,